Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso site, à nossa página de vendas. E conforme eu tinha combinado com vocês, eu vou dar para vocês um conteúdo, parte do conteúdo que nós tratamos lá no nosso curso no método QERA. O que é o QERA? Só recapitulando para você que está chegando agora aqui. Qualidade, humanidade, excelência e respeito no atendimento. Esse é um método que eu criei e que a gente aplica ele em todo o Brasil, nas empresas voltadas especificamente para o atendimento ao cliente. É como fazer o seu atendente, aquela pessoa que está lá na linha de frente da sua empresa, como fazer com que essa pessoa realmente atenda não só com excelência, que é um objetivo, que é o foco de muitas empresas aí na área do atendimento ao cliente, mas também e principalmente com respeito e humanizando o atendimento. Quando a gente fala em atendimento humanizado, muitas vezes as pessoas pensam somente na área da saúde, somente na área relacionada ao trato com as pessoas. E na verdade o atendimento humanizado ele pode ser utilizado em qualquer empresa, em qualquer área de atendimento. Então esse é o método QERA, qualidade, humanidade, excelência e respeito no atendimento, que eu desenvolvi e que nós vamos compartilhar e que nós vamos estudar bem lá quando nós fizermos o nosso curso presencial. E o objetivo dessa aula de hoje é mostrar um pedacinho daquilo que nós fazemos lá, daquilo que nós estudamos, que nós fazemos ali dinâmicas, que nós trocamos ideias, conversamos com os alunos que participam, e para que você entenda um pouquinho mais da onde, em que nível nós vamos chegar quando nós falarmos do método QERA. Para nós falarmos de qualidade, humanidade, excelência e respeito, a gente fala também sobre programação neurolinguística, a gente fala sobre como é formado na mente da pessoa os conceitos de excelência, os conceitos de humanidade no atendimento. E para isso existem alguns fatores que são fatores que nós chamamos de fatores decisores de satisfação. Esses fatores decisores de satisfação que está aí na sua tela, fatores decisores de satisfação, são os mesmos fatores que muitas vezes nós utilizamos também nos treinamentos de vendas, porque eles estão muito relacionados. O que é que nós vamos fazer aqui hoje nessa aula? E depois você vai poder colocar aí no material que vai estar disponível para você preencher nessa pequena folha da apostila, que é só um recorte. Eu repito, gente, isso aqui é só um pedacinho do treinamento que nós fazemos presencialmente. O que são fatores decisores de satisfação? É a gente entender, por meio da andragogia, é fazer com que as pessoas que participam do nosso treinamento de atendimento ao cliente, que participam do nosso método, entendam o que é que faz uma pessoa ficar satisfeita com um determinado produto, com um determinado serviço, com um atendimento prestado por uma pessoa, e por que muitas vezes essa pessoa também fica insatisfeito, certo? Nós vamos ver que, vocês já viram nos outros vídeos que nós temos clientes satisfeitos, insatisfeitos e surpreendidos. E o nosso foco durante o treinamento QERA, durante o método QERA, é fazer com que os clientes saiam sempre surpreendidos lá da nossa empresa. Toda vez que ele desligar o telefone ou finalizar um atendimento via chat ou até presencialmente lá no balcão da sua empresa, que ele realmente saia surpreendido, que ele pense assim, puxa vida, o que aconteceu comigo? Ou como a gente também fala no nosso treinamento QERA, ele sinta o efeito wow, que é baseado na gestologia de atendimento ao cliente Disney. Ok? Então, o que são fatores decisores de satisfação? E quais são eles? Vamos começar pelo primeiro deles, esse que está aí na sua tela, que são os fatores racionais. Olha só que interessante isso. Como que começa uma pessoa a escolher se ele gosta ou não gosta de determinada empresa, por que é que ele prefere ser atendido pelo João e não pela Maria? Então, assim, tudo começa com um fator racional. Esse fator racional, geralmente, eu falo isso muito no livro Eu Empresário Nunca Mais, que eu estou lançando, esse fator racional, ele geralmente começa com uma frase, entre aspas, com eu preciso,
ou eu necessito, é algo que desperta a necessidade da pessoa racionalmente sobre aquilo. Quer ver um exemplo que eu sempre dou nos treinamentos? Eu não vou me estender muito aqui. É quando você abre o armário da sua casa, você abre a porta do armário e verifica que não tem feijão lá dentro do seu armário. Então, você precisa cozinhar feijão. E aí começa um fator racional. Eu preciso comprar feijão. Então, é o primeiro fator com que move os seus clientes, certo? E aí, a gente começa, dentro do treinamento, conversando ali, fazendo dinâmicas, e dentro do teu negócio, quais são os fatores que fazem com que a pessoa precise de você? Ah, eu preciso de um contador, eu preciso de um médico, eu preciso de um engenheiro, Percebe que esse é o primeiro fator que faz com que a pessoa decida pelo teu produto, relacionado a preciso. E dentro desses fatores racionais, você pode também designar por produtos. Por exemplo, eu preciso de um engenheiro para fazer uma planta, eu preciso de um contador para fazer um balanço, eu preciso de um médico para uma receita médica. Dentro da tua empresa, e aqui cabe a reflexão, toda vez que um cliente precisa de você, ele precisa de você por quê? Isso é o básico, você precisa saber entender o porquê que o cliente te procura. E aí você vai ver que lá na apostila vai estar listado liste todos os motivos racionais que levam o cliente a pensar no seu negócio. E dentro do seu negócio, dependendo do seu ramo de atividade, você ainda pode determinar dentro de cada ramo, dentro de cada a tarefa que você faz ali na sua empresa, quais são os fatores racionais que fazem com que ele te procure. Ok? Isso é o básico, é o preciso. Muitas vezes, algumas empresas têm clientes somente pela questão da necessidade. As empresas acabam nem buscando oferecer diferenciais porque sabe que o funcionário, que o cliente, vai procurar ali porque ele precisa. A gente tem um exemplo muito claro disso nas empresas, nos órgãos públicos, né? Muitos órgãos públicos muitas vezes não se pautam na qualidade do atendimento, não buscam aperfeiçoar o atendimento porque sabe que o seu usuário, ainda nem cliente, ele é tratado como usuário, realmente precisa e ele vai vir aqui, se ele tiver que enfrentar fila, ele enfrenta, se ele tiver que enfrentar calor, ele enfrenta, se ele tiver que não tiver uma água gelada, não tem problema, se o café estiver ruim, não tem problema, porque afinal de contas é o preciso. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, é porque a tua empresa não está nesse ramo. Você necessita realmente oferecer algo a mais. E aí você vai subindo os degraus dos fatores decisores de satisfação. O primeiro deles, o que é? É o fator racional. E aí a gente vai para o segundo fator, que na verdade a gente pode traduzi-los como fatores acessórios ou desejáveis. E aqui eu quero muita atenção sua. Por quê? Porque fatores acessórios ou desejáveis são, na grande maioria das vezes, aonde muitas empresas param de buscar melhorar ainda mais. Quando ela começa a oferecer fatores acessórios ou desejáveis, para por aí e aí o cliente está satisfeito. Mas esse não é o foco do nosso treinamento. O nosso foco é surpreender o cliente, sempre. Fazer com que o cliente saia surpreso da sua empresa. E o que são fatores acessórios ou desejáveis? É aquilo além do preciso. Então vamos voltar lá, se você é engenheiro, se você é médico, dentista, autônomo, tem uma pequena empresa, um restaurante, ou tem uma loja, uma boutique, se você tem pequenos negócios, se você tem grandes empresas, você vai começar a entender aonde que entram os fatores acessórios dentro do seu negócio. Então vamos pegar, por exemplo, assim, um fator acessório ou um fator desejável de uma pessoa que vai num consultório médico. É desejável que esse médico me atenda no horário, certo? É desejável que esse médico preste atenção no que eu estou falando.
Isso são fatores desejáveis para o cliente. E muitas vezes esses são motivos de satisfação dos clientes. Os clientes ficam satisfeitos quando vão até aquele consultório médico e percebem que são atendidos no horário, e percebem que são atendidos de maneira atenciosa. Ou, se você é um engenheiro, um construtor, vamos pegar um caso da construção civil, é desejável que a minha obra fique pronta até o dia 10 do mês que vem. Isso é desejável. Agora, se você entrega depois do dia 10, você começa a aumentar a insatisfação. Se você entrega antes, você começa a aumentar a satisfação. Então, isso são fatores desejáveis. E acessórios, muitas vezes, estão relacionados também a produtos. Então, por exemplo, você vai comprar um eletrônico, uma câmera como essa que eu estou olhando. Quais são os fatores acessórios que são importantes? A qualidade de gravação, a quantidade de memória que essa câmera vai ter. Então, o cliente, quando vai até uma loja de eletrônicos para comprar uma videocâmera, por exemplo, ele vai começar a olhar. Vamos lá, começa pelo eu preciso comprar uma câmera, ponto. Aí os fatores acessórios é chegar lá na loja, pegar a câmera na mão, ou entrar no website, ou trocar mensagens por WhatsApp com o vendedor, e vai querer saber os fatores acessórios. Capacidade, armazenagem, qualidade, etc, etc, etc. Então, se o cliente localiza, se o cliente encontra aquilo que ele gostaria, que ele precisa, ele fica satisfeito e compra esse produto e sai satisfeito. A mesma coisa no atendimento ao cliente. Quando eu chego numa loja, no balcão qualquer, o que eu quero como fator, o que é acessório para mim? Além de eu encontrar o produto que eu quero um atendente que seja cordial, que seja educado, que seja respeitoso, que me chame pelo nome. Isso são fatores acessórios e que muitas vezes fazem com que o cliente saia satisfeito do seu negócio. E aí, você que está assistindo esse vídeo, essa videoaula, você vai ter lá na sua apostila para você detalhar, para você listar quais são os detalhes que seu negócio ou seu produto possuem e que podem ser facilmente explorados. Olha só que interessante isso. Quais são os detalhes que seu negócio ou seu produto possuem? Você sabe quais são os seus detalhes? Quais são os detalhes de atendimento que determinadas pessoas têm e que podem ser replicados? Isso tudo pode ser transformado em método. Se tem um atendente na sua empresa que é mais procurado pelos clientes, o que esse atendente faz de diferente? Será que ele gasta mais tempo com o cliente? Será que ele costuma agir de uma determinada forma que os outros não? Então vamos investigar isso. E é por isso que é interessante você fazer um treinamento presencial, porque há a oportunidade de você trocar ideias entre os participantes e perceber o que cada um deles está fazendo e que pode ser replicado. Então, dentro do seu negócio, olha só, anota lá na apostila, quais são os detalhes do seu negócio? Quais são os detalhes dos seus produtos que são perceptíveis, que geram satisfação no seu cliente e que podem ser explorados e precisam ser explorados por você e pelos seus atendentes. Então, o que a gente já falou? A gente já falou sobre o fator inicial, que é o racional. O segundo fator, que são os fatores acessórios ou desejáveis. E muitas empresas, eu repito, muitas empresas param por aí. É aí que elas se diferenciam. Meu produto tem isso, meu produto tem aquilo, o meu serviço eu presto de determinada maneira, os clientes gostam quando eu falo assim assado. E para por aí. Só que nós vamos além dentro do método Kera. Dentro do método Kera nós vamos buscar o quê? A humanidade do atendimento também. E aí vem o terceiro fator, que são os fatores emocionais. Olha só que legal. Você já pensou se um cliente seu não souber nem explicar o porquê é que ele gosta da sua empresa? Por que é que ele gosta do seu cliente? Por quê? Porque os fatores emocionais muitas vezes estão relacionados àquilo que é intangível para o cliente, mas que é realmente o diferencial de qualquer empresa, que qualquer empresa busca. Que também alguns palestrantes, alguns instrutores falam de você criar uma experiência com o seu cliente. Quando você cria uma experiência, você está relacionado à emoção. E aí dentro da sua empresa,
De que maneira você pode fazer isso? E você acha que isso é possível de ser replicado? Você acha que é possível alguém gostar tanto da sua empresa que ela pode passar noites e noites acampados na porta da sua empresa para comprar um produto seu? Ou para ser atendido pelo João ou pela Maria? Já pensou se isso acontecesse com você? Você acha que isso é possível? Pois eu afirmo para você que isso é possível. Existe uma empresa de tecnologia, que eu não vou dizer o nome, mas que a logomarca é uma moçazinha. Você já sabe qual é. Que quando ela anuncia que vai lançar um determinado produto, daqui 2 semanas, jovens ao redor do mundo começam a acampar na porta das lojas para ser os primeiros a comprar aquele determinado smartphone. Que na verdade é muito parecido com aqueles que eles já têm na atualidade, só que eles querem comprar um novo. O que é que faz uma pessoa passar noites acampadas na porta de uma loja? É um fator racional? É o preciso do celular? Não, porque provavelmente, ou muitos deles, se não todos, já têm um celular nas suas mãos. São fatores acessórios? Está relacionado à quantidade de megapixel, armazenagem do telefone, enfim, qualidade de câmera? Também não, porque é muito parecido o celular de um para o outro. O que faz com que as pessoas passem noites e noites acampados para comprar um dispositivo é um fator chamado emocional. É algo que é intangível, é algo que não se pode mensurar. É o status, é a vontade de você ter antes dos demais, é o mostrar para as mais pessoas. Quando você tem esse status, quando você tem esse bem-estar, essa sensação de bem-estar por possuir aquele determinado produto, é porque você tocou no fator emocional. Esse é o ponto principal que nós vamos falar dentro dos treinamentos de atendimento ao cliente. Só que o fator emocional, ele é uma faca de 2 gumes, como se diz, ou de 2 legumes, como se fala, né? Ele pode ser tanto para o positivo quanto para o negativo. E aí eu afirmo em dizer, muitas empresas quebram porque tratam o fator emocional de maneira secundária, não levam isso em consideração, e aí despertam sentimentos no seu cliente que são totalmente contrários àquilo que deveria ser, que seria positivo. É o caso de quando você promete entregar num determinado prazo, o cliente está contando com aquilo para fazer determinada coisa e não consegue cumprir com isso. Você emocionalmente acaba ferindo o seu cliente. E aí é quando ele fala assim, dessa empresa eu nunca mais eu compro, com esse atendente nunca mais eu falo, nessa empresa eu não ponho mais o pé. Então assim, fatores emocionais, eles são muito importantes para que a gente possa reforçar, para que a gente possa melhorar a qualidade de venda, vender cada vez mais, atender cada vez melhor. E também são importantes a gente tomar cuidado para saber o que é que eu estou fazendo de errado, que eu estou fazendo com que o meu cliente fique chateado, fique triste, fique decepcionado. Veja, tudo isso é ligado às emoções. E quando a gente fala em emoções, aí, meu amigo, uma vez que você feriu o emocional do seu cliente, para você reverter isso de novo, vai muito e muito tempo. Então, o que é que nós temos que fazer lá na apostila de vocês? De que maneira você pode tocar no emocional do seu cliente de forma positiva? Olha só, que pergunta difícil. Que maneira você pode tocar no emocional do seu cliente de forma positiva? Se você tiver com dificuldade de levantar isso, não se preocupe. Lá no treinamento, presencialmente, nós vamos sentar, vamos conversar, pensar de que maneira, trabalhar com as emoções, trabalhar com o imaginário do cliente. Dentro do teu trabalho, se você é médico, se você é engenheiro, se você é fotógrafo, se você tem uma pequena empresa, um pequeno restaurante, uma grande empresa, como que você pode, dentro do seu negócio, tocar o seu cliente de maneira positiva? Certo? Trabalhar com as emoções do seu cliente. E depois da vírgula ali, ó, quais sentimentos você e seus atendentes pode despertar negativamente? Olha que perigo isso. Muitas vezes você não se atentou para isso. O que você pode despertar negativamente para o seu cliente e o que seus atendentes podem despertar negativamente para o seu cliente? O que nós podemos fazer para evitar isso?
Lista aí, pega na apostila, se você já consegue lembrar de algumas coisas que já aconteceram na sua empresa, lista e a gente pode trabalhar isso em conjunto mais para frente. Tá certo, pessoal? Então, recapitulando, vamos voltar nos 3 fatores. Os 3 fatores. Primeiro, fator racional, é eu preciso, é o porquê que eu vou comprar determinada coisa, por que é que eu preciso disso. Fatores acessórios ou desejáveis. O que é desejável para o seu cliente se sentir satisfeito? Quais são os fatores acessórios dentro dos produtos que você vende que gera satisfação para o seu cliente, do serviço que você presta? E por último, quais são os fatores emocionais? De que maneira você pode tocar o seu cliente de maneira positiva e de que maneira você pode evitar que você toque o seu cliente em maneira negativa. Legal, gente? Esse aqui é só um trechinho do nosso método QERA, qualidade, humanidade, excelência e respeito no atendimento ao cliente, que nós vamos tratar aí na sua cidade. Se você ainda não fez a tua inscrição, garanta aí, clica no link, manda um WhatsApp para a nossa equipe comercial e vai ser um prazer poder sentar contigo, a gente poder conversar e trocar essas ideias e fazer com que o seu cliente saia de lá surpreendido. Um abraço, pessoal, e não se esqueça, como eu sempre falo e fecho todos os meus vídeos, a atitude é o veículo que liga sonhos a realizações. Um forte abraço.